começando aqui, eu vou falar sobre massagem, além do relaxamento. Meu nome é Ivo Ferreira, eu sou massoterapeuta há 1 ano e meio. Nesse tempo eu venho me dedicando, né, a promover o bem-estar, equilíbrio corporal e alívio de tensões, com atendimentos personalizados, ajudando os meus clientes a recuperar energia e qualidade de vida. Meu trabalho é marcado pela atenção aos detalhes e pelo compromisso com o conforto e saúde de cada pessoa que está sendo atendida, né? Porém, eu trabalho há 1 ano e meio, porém eu já faço massagem há muito tempo antes, desde a época da escola, inclusive, eu sempre gostei de fazer, né? Claro que de uma maneira, vamos dizer que fuleira, sem técnica, mas eu já gostava de fazer. E só em 2023 que eu decidi começar a estudar, entender os fundamentos, os princípios da massagem, e só me apaixonei cada vez mais. Larguei um emprego que eu já não estava tão feliz para me dedicar à massoterapia, e quando eu vi que estava dando certo, eu consegui sair desse emprego, e hoje a massoterapia é o que me dá total liberdade financeira, enfim, em todos os sentidos a liberdade, né? Eu sou dono do meu próprio negócio, enfim. Na massoterapia eu tenho aprendido muito e acredito que me encontrei nela, né? Sou muito feliz, inclusive na área. Aí é isso, há 1 ano e meio e trabalho com essas terapias, né? A massagem relaxante, drenagem linfática, ventosa terapia, né? Massagem facial e craniana, Thai massagem, massagem com pedras quentes. Falar só um pouquinho, um resumo sobre cada uma, né? A massagem relaxante é a mais comum, a mais pedida, que são mais para as pessoas que saíram de um dia estressante no trabalho, para aliviar um pouco mais a tensão, tirar aqueles pontos de tensão, enfim, né? A drenagem linfática ela é mais voltada para perda de medidas, isso associado a uma boa alimentação, exercícios físicos, traz resultados positivos, né? Ela ajuda a eliminar os líquidos retidos no corpo. A ventosa terapia ajuda muito na oxigenação do sangue, né, com os acessórios de sucção. Thai massagem trabalha movimentos de alongamento, que também é muito bom, e pressões específicas em partes específicas do corpo. Massagem facial e craniana, o nome já diz. Massagem com pedras quentes, que é realizada com pedras vulcânicas, que são aquecidas e colocadas tanto paradas em pontos estratégicos do corpo, quanto também realizados movimentos com elas, quentes. Eu amo fazer todas essas terapias, inclusive todas as que eu ofereço são as que eu gosto. Estudei várias outras, porém, né, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a história, assim, registros mais antigos de massagem, né? Não existe um local de fato, assim, nenhuma data específica de origem da massagem, né? Existe, assim, registros que na China, né, por volta de 2700 a.C., já eram aplicadas massagens, não para fins, assim, de luxo, mas para fins medicinais, inclusive no tratamento de paralisias, de problemas circulatórios, etc., né? No Egito, como vocês veem na imagem, também foram encontradas pinturas de pessoas recebendo massagem nas mãos, nos pés. É muito interessante. Inclusive, eu acredito, eu, Ivo mesmo, acredito que a massagem ela já vem inserida na vida do ser humano desde que ser humano é ser humano. Muitas vezes nós, no dia a dia, quando sentimos uma tensão no pescoço, por exemplo, a gente leva nossas mãos no intuito de tentar aliviar instintivamente. A gente não precisa pensar, porque
tal pessoa me disse que eu fazendo isso posso aliviar. Não, o nosso cérebro automaticamente leva nossas mãos àquele local na tentativa de aliviar aquela tensão. Então, eu acredito que a humanidade sempre teve esse instinto de tentar aliviar dores, aliviar tensões, e acredito eu que desde o início da humanidade a massagem existe, né? E elas já foram documentadas há muitos milhares de anos atrás, né? E hoje, né? O que seria importante, o que é importante para a realização de uma massagem, né? Para além de um estado de relaxamento. Primeiro, eu como massoterapeuta prezo muito em primeiro se colocar no lugar do cliente, do paciente, e literalmente, ou seja, primeiro receber massagem para entender os toques, sentir quais são os pontos do corpo que conseguem receber maior pressão, aqueles que sentem mais dor, enfim, né? Se conhecer, conhecer no sentir, se colocar ali naquele lugar e, em segundo lugar, também se colocar no lugar do cliente, mas de outra maneira, né? Tentando ser atencioso no ouvir, prestar atenção nas queixas deles, durante o atendimento perceber as expressões faciais que o cliente faz, as ações do corpo dele, né? Se ele tem algum espasmo, porque tem muita gente que é tímida e não fala, tem medo de ser inconveniente com o massoterapeuta falar, e tem vergonha de dizer que está sentindo dor, que está sentindo frio, que está sentindo algum incômodo. Então é importante, inclusive, perguntar se o cliente está bem, está tranquilo, se atentar na climatização do ambiente. E é o que eu falo e vivo, inclusive, né? A massagem ela começa quando a pessoa cruza a porta de entrada, né? A massagem já realizada no atendimento, no oi, no como você está, na conversa. Então a massagem ela já começa daí, antes mesmo da deitar na maca para receber a terapia manual, né? Eu acho que isso é maravilhoso, inclusive, né? Compõe a massagem de uma maneira mais completa. E a massagem em si, né? No que consiste? Como é realizada uma massagem, uma boa massagem? Ela é realizada com a utilização de cremes e óleos deslizantes. Não são todos os cremes que podem ser usados. Poder até podem, né? Porém, não são tão adequados. A maioria deles, os comuns, a pele absorve, aí você tem que ficar aplicando muitas e muitas vezes para ele deslizar. Nas massagens profissionais são utilizados cremes específicos, óleos específicos para a massagem, né? E são realizados movimentos de deslizamentos, fricções, amassamentos e pressões pelo corpo, né? Dividido em regiões: pernas, pés, costas, abdômen, braços, mãos, pescoço, cada região com uma pressão específica e estratégica. E por que estratégica, né? Como eu falei, a gente se coloca no lugar do cliente, lá entende cada parte do corpo, como ela reage à pressão. Então, é importante a gente prestar atenção, inclusive nessas áreas que são mais sensíveis, que não são, e aplicar estrategicamente para cada cliente, porque nem todo cliente ele tolera, tem a mesma tolerância à pressão, né? Tem um que eu atendi às 2 horas da tarde que prefere uma massagem mais pesada. Um outro prefere uma massagem mais leve. Então, é muito particular, né, de cada pessoa. É importante, inclusive, nessa questão que eu falei de prestar atenção no cliente, perguntar se está tudo bem, a gente se atentar a isso. A tolerância e a pressão é particular, né, de cada um, né, não são todas as pessoas.
E o final, né, o objetivo final é o tratamento das tensões, né? A gente não pode simplesmente ir lá realizar os deslizamentos de qualquer jeito, o procedimento como ele deve ser feito, sem pensar na humanidade, na humanização, na verdade, né? E esse tratamento dessas tensões, que são causadas geralmente por atividades físicas intensas, má postura, cansaço físico, estresses e ansiedades, eles têm uma forma de ser tratados, né? Tanto nessas terapias que eu falei para vocês que eu trabalho, né? Tanto a manual quanto com acessórios, ventosa, pedras quentes também. Esses tratamentos são feitos estrategicamente para cada condição, né? Que o cliente apresenta para a gente. Como elas são apresentadas, né? Essas tensões. Elas são apresentadas como formas de pontos gatilhos, que são popularmente conhecidos como nódulos de tensão, né? Muitas vezes a gente sente uma tensão, né? Cada um tem um ponto, né? Mas a maioria das pessoas tem na região do trapézio. E a gente fala, não, tô com um nódulo aqui de tensão nos meus ombros, no meu pescoço, nossa, não tô aguentando. E a gente aprende que são pontos gatilhos. Ele é causado pelo acúmulo da fáscia. Fáscia é uma membrana que envolve o nosso músculo, e nessas condições, né, de ansiedade, estresses e exercícios físicos muito intensos, essa fáscia ela acaba se aglomerando, tensionando e formando esses nódulos de tensão, né, esses pontos gatilhos. Por isso que a gente sente como se fossem umas bolinhas doloridas nos cantos onde a gente sente dor, onde a gente sente tensão, né? Aí por isso, é justamente por essa membrana que está ali envolvendo o nosso músculo e a gente, né, em atos de tensão, a gente costuma se comprimir assim o corpo, fazendo com que essa face seja, né, comprimida e forme esses nódulos de tensão. Né? Isso é muito interessante, inclusive, entender, né, para a gente não achar que é coisa de outro mundo, coisa de errado, né? É humano, todo mundo tem. Né? E como são tratados, né, esses pontos gatilhos, esses pontos de tensão? São tratados com pressões manuais, no máximo 30 segundos no local, ou pode ser feito com as mãos, ou pode ser feito com a ajuda de acessórios, para aumentar a pressão, dependendo muito da tolerância da pessoa. E também pode ser utilizados as pedras quentes. Pedras quentes, inclusive, é muito boa, assim, são indicadas para pessoas com fibromialgia, inclusive. O calor das pedras ajudam muito no alívio das dores. Então, pode ser usado pedras quentes, as vulcânicas quentes, ventosa também pode ser utilizado no tratamento desses pontos gatilhos, mas o mais comum é utilizar as mãos mesmo. Ali fica 30 segundos no local e perguntando sempre para o cliente se está tolerando, se dá para continuar. É aquela questão de se colocar no lugar do cliente, né? Como eu gostaria de ser tratado. Estou sentindo dor aqui, mas não quero continuar sentindo. Então, é importante que o massoterapeuta, eu no caso, preste atenção nisso e se preocupe com isso. Né? Se o cliente está realmente disposto, né, a tratar aquele ponto gatilho da maneira, né? Porque o tratamento do ponto gatilho ele traz dor, quase que faz parte mesmo do tratamento. Infelizmente não tem outro jeito. Tem umas pessoas que são mais sensíveis, mas eu tento o máximo assim não provocar, né, a dor ao apertar esse ponto, mas tudo é com jeito, né? A gente vai perguntando, vai distraindo um pouco, enfim, né?
fazendo da melhor experiência possível, mesmo com um pouquinho de dor. E é bom ver pessoas que estão deitando na maca, até com dificuldade de movimentar os braços. Teve uma pessoa que deitou na maca que ela não conseguia botar o braço assim um pouco para trás. Quando ele deitava assim, ele disse: nem nessa posição que eu tô deitado eu consigo não sentir dor. Ah, tá bom, pera. Levanta o braço. Aí eu coloquei o braço dele para cima, fiz o procedimento do tratamento, aí pedi para ele retornar o braço. Quando ele retornou o braço, ele já conseguia mover sem sentir dor. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu vi que realmente estava fazendo certo, né? Com paciência, eu tratei daquela dor, daquele incômodo, e ele saiu, levantou muito melhor, né? Vamos dizer que curado da dor. Então, quando a massagem ela é bem feita e humanizada, os resultados aparecem, né? Só ter atenção, cuidado, enfim, né? E quais são as pessoas que são indicadas a receber massagem? Não é todo mundo que pode, tá bom? É importante a gente saber também, porque quem sabe algumas pessoas sofrem de algumas condições que não pode, é importante saber. As pessoas que podem receber são pessoas que sofrem de estresse, ansiedade, que têm tensões musculares leves ou crônicas, pessoas com insônia, que sofrem de insônia, tanto de gente que chega para mim e diz: Ivo, ontem depois da massagem eu dormi feito uma pedra, fazia dias que eu não conseguia dormir direito, ontem eu consegui, isso é muito legal. Pessoas em reabilitação, com doenças crônicas, mas nesses casos só com liberação médica, por escrito a punho, inclusive, com assinatura do médico, carimbo, enfim, né? E pessoas que buscam a conexão corporal mesmo, autocuidado, bem-estar, que é a maioria das pessoas, né? Pessoas que não podem receber massagem, pessoas com febre, infecções e inflamações agudas, gripes, resfriados, trombose, né, que são aqueles coágulos que ficam nas veias. E por quê? A massagem ela ativa a circulação sanguínea, né? E pela veia receber uma quantidade maior de sangue em maior velocidade, pode ser que esse coágulo se rompa, na verdade, se descole, né, da veia e vá parar no coração, né, provocando algo muito sério, né? Pessoas com problemas cardíacos graves, inclusive. Cânceres ativos também, a circulação na região do tumor pode provocar uma metástase, enfim, né? São coisas muito sérias. Gravidez de risco, gestantes antes do terceiro mês, que é a fase mais delicada da mulher, né? Na fase da gestação, é a fase onde mais acontecem os abortos, né, espontâneos. Então, é uma fase mais delicada, é contraindicado a realização da massagem, tá bom? Só a partir do terceiro mês e com a liberação do médico, inclusive. E mais indicada a drenagem linfática, que é algo mais leve. Também porque a mãe, quando está gerando a criança, ela acaba retendo muito líquido, né? E a drenagem linfática ajuda muito no tratamento. Entrando numa outra seara, né, que é muito forte, infelizmente, né, hoje em dia, existe um estigma, existe preconceitos a respeito da massoterapia, da massagem em geral, inclusive, né, potencializada pela pornografia, né, enfim, né, a idealização de massagistas, massoterapeutas como profissionais ligados ao sexo, né, ou algum tipo de prazer sexual.
Muitas vezes eu recebo mensagens, né, de tempos em tempos de pessoas querendo massagem tântrica, massagem nuru, massagem. Tem massagens que eu só vim descobrir depois que eu comecei a trabalhar com isso, mas que eu descobri que tinham lá, eram mais voltadas para essa questão sexual. Essas massagens existem, elas têm fins terapêuticos, quem realmente trabalha com elas de maneira séria pode ser realmente indicada para pessoas que têm problemas, né, nessa questão sexual, que atrapalha a vida conjugal, enfim, né? Existem esses tratamentos, porém, muitas pessoas utilizam dessas massagens e do ser massoterapeuta para fazer algo voltado a simplesmente o prazer sexual, sem, né, o objetivo central da terapia, né, da terapia manual, que é curar através das mãos, trazer bem-estar para a vida das pessoas, né? Muitas pessoas utilizam do nome sou massoterapeuta e muita gente não tem formação, não tem o conhecimento técnico para aplicar massagem, mas se dizem massoterapeutas para, né, em outras palavras, se prostituírem. Infelizmente, isso acaba manchando a reputação, manchando a imagem de muitos profissionais sérios que estão ali para ajudar, que estão ali realmente para trazer o bem-estar para pessoas, né? É muito triste para mim, eu comecei a ficar bastante triste, assim, principalmente no começo, porque eu não tinha muita noção disso. Mas fico feliz hoje porque consegui fazer uma cartela de clientes respeitosa. Eu tenho hoje muitos clientes que vão realmente para receber massagem, para receber uma terapia manual mesmo, que são respeitosos, que, enfim, né? E eu fico feliz por isso, e inclusive gostaria muito que outras pessoas, né, parassem de usar do ser massoterapeuta para, enfim, né, acabar levando para esse lado sexual, né. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a todos vocês que ouviram. Acho que deu um tempinho e fico feliz pela atenção de vocês. Espero que eu tenha explicado e que vocês tenham entendido direitinho sobre a minha vivência, né, o meu trabalho. É um trabalho muito sério, muitas vezes não muito levado a sério por muitas pessoas, mas eu acredito que eu estou nessa linhagem tão antiga de massoterapeutas e eu espero levar essa linhagem com muita garra, muito respeito, para assim essa profissão tão antiga continuar ainda milhares de anos para nossa frente, né? E esse estigma tão chato que ele pare, né, de ser propagado. Enfim, né? Obrigado a todo mundo. Espero que tenham gostado. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo para perguntar, para falar,